bumbum de fora, fazendo besteira? Pois é isso que a Polícia Federal tem em mãos. Autoridades políticas, autoridades do Poder Legislativo, autoridades do Poder Judiciário. Quem será que está nas imagens, nos filminhos pornográficos que a Polícia Federal tem em mãos? E mais, nós vamos mostrar para vocês os milhões de reais envolvendo aí o Taiaiá, o resort de Dias Toffoli, irmãos de Toffoli, Daniel Vorcaro, JBL, ninguém mais sabe ao certo. Mas a gente vai mostrar para vocês algumas coisas desse nível. E lembrando aqui que o Renan Santos, do MBL, que agora é do Partido Missão, candidato à presidência, alertou sobre esses escândalos ainda no começo do ano, lá pelo final de dezembro, começo de janeiro. Como é que ele sabia? E agora ele já revela detalhes. Eu vi aí, não consegui achar de novo, não. Eu vi ele falando num outro podcast, porque agora ele só faz podcast. Ele falando detalhes a respeito de uma certa filha de atriz global. Essa filha seria muito magra e teria o nome de uma personagem do filme Aladdin, e a mãe com um sobrenome francês. Aí vocês já imaginam quem seja. A gente foi buscar isso para vocês e a gente vai falar sobre tudo isso. Então, vem junto comigo, sempre dando like, compartilhe ao máximo, se inscreva no canal se vocês ainda não estão inscritos, verifique se sua inscrição está ativa, viu? Um abraço aqui para todos, para o Daniel, para a Cristina Maria, para o João Freitas, para o Adalto. Que Globo que nada, aqui no Jacaré você vai ter um carnaval à altura. Se o negócio é orgia, é aqui mesmo que vocês vão ver, mas não do Jacaré, mas as orgias do Banco Master. Eu vou colocar aqui o trecho, né, da época que o tal do Renan Santos falou no Flow Podcast. Agora o tal do Igor do Flow Podcast está indignadíssimo, né? E este vídeo já teve mais de 2,3 milhões de visualizações e foi publicado há cerca de um mês, portanto, aí no mês de janeiro. Vamos ver o que ele falou, porque na época nós trouxemos aqui para vocês e ele era o único maluco que estava falando. Vamos ver se ele continua sendo o único maluco e o que ele falou naquela época. Sobre o Banco Master, talvez esse cara, o Daniel Vorcaro, ele seja... ele é o elo mais recente que a gente encontra, inclusive entre Alexandre de Moraes e Flávio Bolsonaro. Isso aí só um elo, porque tem uma porrada de coisa. O Daniel Vorcaro e o Banco Master estão envolvidos num monte de coisa, né? Como você disse, um maior escândalo recente, né? Qual que é descobrir e esse escândalo do Banco Master vir à luz? Na tua opinião, qual que é o efeito político disso? Especialmente quando a gente fala no ano que vem. Como é um escândalo que nem sequer a imprensa está cobrindo como deveria, as pessoas não estão dando a dimensão real do que ele é. Ele é muito maior do que a Lava Jato no aspecto do envolvimento político. É o primeiro escândalo que envolve situação inteira, oposição inteira, centrão, Suprema Corte, até influencers fitness, a gente tem categorias específicas. Envolve um cara, o Daniel Vorcaro, que ele vem sendo chamado de o Jeffrey Epstein brasileiro, porque ele fazia grandes festas muito licenciosas do ponto de vista sexual, e dizem por aí que ele tem imagens, fotos, vídeos de grandes figurões da política brasileira participando dessas festas. Ele é conhecido por essas festas, só para deixar claro, festas que contavam também com grandes influenciadoras e alguns influenciadores também, meio bonitonas e tal, mulheres famosas. Então o fato é, se o Daniel Vorcaro abrir a boca, boa parte da política brasileira cai. Então tá no começo dos escândalos políticos. Tá, porque você pode dividir por nicho, por grupo, por bloco e pelos envolvimentos. O Daniel Vorcaro, ele é um cara que tem que ser entendido, ele é um cara cujo pai dele cresceu. Eu coloquei somente o trecho que ele fala aqui, envolvimento de influenciadores, autoridades, etc. Eu quero tirar aqui o que o Francisco falou aqui, ó. Mas o que as autoridades fazem com o bumbum deles, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o que eles fizeram com o dinheiro do povo, isso sim é um problema nosso e queremos saber. Desde que o que eles fizeram com o bumbum deles não tenham sido feitos justamente para fazer parte da quadrilha que roubava o nosso dinheiro. O que eles fazem com o bumbum deles no dia a dia, nós realmente não temos nada a ver, a não ser que isso seja utilizado ou para chantagear, ou para favorecer sentenças, ou para favorecer projetos de lei que levam justamente às benesses. Uma das maneiras, Francisco, de se pagar é através
daquilo que você já sabe. Então, não é bem assim que o que eles fazem com o bumbum deles nós não temos nada a ver. Eles são autoridades públicas. Existe uma coisa chamada princípio da moralidade. Uma autoridade pública, ela não pode estar discricionada somente à questão de que é crime ou não é crime. Tanto que o princípio da moralidade norteia o direito administrativo. Um agente público, ele tem que ter moral. Nem sempre o que é imoral é criminoso. E é isso que a gente tem que verificar. Eu vou mostrar aqui para você, Francisco, como que isso se mistura. E aí vem, né, de encontro àquilo que a gente está falando. Vamos verificar aqui a matéria do Estado de Minas. As orgias de Daniel Vorcaro. Polícia Federal define critérios para enquadrar políticos. Daniel Vorcaro organizava orgias misturando agentes públicos e privados. Polícia Federal tem feito distinção entre os casos. A Polícia Federal passou a tratar com um critério técnico e não moral um dos capítulos mais sensíveis da investigação que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. Os encontros sexuais que, segundo o inquérito, eram organizados por ele com a presença de empresários, políticos e outras figuras públicas. Para os investigadores, a simples participação em orgias não configura crime e, isoladamente, não é objeto de persecução penal. Este tem sido o encaminhamento dado aos casos de agentes públicos que participaram das orgias em que a PF tem analisado se vai ou não pedir abertura de inquérito. A existência dessas orgias já está descrita em um dos relatórios da Polícia Federal nas mãos de André Mendonça, novo relator do caso. Nele, os investigadores afirmam as orgias faziam parte de uma engrenagem de corrupção sofisticada. E é justamente aí, Francisco, que entra a questão da orgia. Eu costumo brincar o seguinte: já é difícil de eu tomar conta do meu bumbum, imagina eu ficar preocupado com o bumbum dos outros. Mas, quando isso se torna uma engrenagem de corrupção, aonde atrai-se a autoridade para se trazer benesses ou financeiros, ou jurídicos, ou até mesmo de leis que possam lhe beneficiar de qualquer maneira que o seja, isso se torna uma engrenagem criminosa, aonde você envolve as orgias sexuais com as benesses que lhes são prestadas. E mais, torna também autoridades reféns. Até que ponto essas autoridades são ou não são chantageadas para receberem determinadas vantagens financeiras, sob pena de que, se você não fizer o que eu estou querendo e não receber isso que eu estou propondo, eu vou expor para sua esposa o vídeo tal, ou eu vou expor para a imprensa o vídeo tal. Isso por si só já envolve diversos crimes. E é nesse âmbito que a Polícia Federal já tem um relatório. Portanto, aquilo que surgiu como suspeita e aquilo que foi alertado pelo candidato ou pré-candidato à presidência da República pelo Missão, pelo visto, é realidade. A pergunta que não quer calar: quem vazou para ele a informação há 30 dias? Ele não é jornalista, ele é um pré-candidato. Quando ele soltou isso e a gente falou aqui, nós ainda falamos com um certo, cuidado, olha, existe isso, aquilo, outro. Mas aí entra o X da questão. Essas informações não foram retiradas do celular agora. Elas não chegaram até o conhecimento da Polícia Federal agora. Porque esse sujeito já estava falando dela há 30 dias. E agora ele consegue até colocar o nome de uma pessoa que, embora ele não tenha citado e eu também não, basta você procurar aí no Google, ou você vai lá no Gemini, ou no ChatGPT-4, ou no Grok, a sua inteligência artificial que se você quiser. Pergunte aí, quem é personagem com o nome de flor no filme da Disney chamado Aladdin? Vocês vão pegar o personagem e ligar os nomes. E aí, ele não se conteve somente em dizer isso. Ele disse que a mãe tem um sobrenome francês, foi atriz da Globo, e que essa personagem da orgia, segundo ele, seria uma pessoa muito magra. A questão toda é a seguinte:
Por que ele falou isso e a imprensa se manteve calada durante os últimos 30 dias? Nós, da mídia independente, mostramos, olha, tem um cara falando isso. Mas a imprensa como um todo ficou calada. Olha só, eu vou trazer para vocês, pessoal aqui também já vai, Aladim gosta de esfregar a lâmpada. Quem esfregou ou não a lâmpada, já não sei te dizer, meu amigo. O que eu posso te afirmar é que isso não vem de hoje. Quer ver só? Eu vou mostrar para vocês que em abril de 2025, já tinha também, hoje pré-candidato ao governo do Ceará, quem estivesse ligando os pontos e falando de algumas orgias, só que desta vez financeiras. Veja só o que eu vou compartilhar com vocês agora. E aí a gente vai fazer alguns questionamentos. Presta atenção no que em abril de 2025 falou o coronel Ciro Gomes numa palestra. Presta atenção nisso aqui, ó. O suborno, que são reais na vida brasileira. Esse caso do Banco Master aí, vocês precisam acompanhar. Isso é uma esculhambação. Vocês sabem que o Lewandowski, o ministro da Justiça, era do conselho do Banco Master. O Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, é do conselho do BTG. Que é isso? Isso não tá direito isso, tá errado. Aí chega no 28 de dezembro, num dia o Lula passa um cheque de 93 bilhões de reais de precatório que tinham sido comprado por esses bancos com 50% a 60% de deságio. O Lula paga pelo valor de face. Então essas coisas eu estou vendo acontecer, eu não tenho um rabo de parte. Sim, que claro. Só era devido em 2027. Isso, para o futuro. E vocês sabem o que é precatório? É o seguinte, é uma sentença que o juiz diz assim, tem que pagar R$1.000 para o doutor Zé Carlos, que tinha um terreno, nós passamos por cima, não indenizamos, o Zé Carlos está lá com o precatório dele de R$1.000 e não sei quando é que eu vou receber do governo. Aí vem um banco e diz assim, doutor Zé Carlos, quer 500 no milzão teu aí? O Zé Carlos não sabe quando é que vai receber, vende o R$1.000 dele para o banco por 500. Aí o cara, no dia seguinte, pega o papel que comprou por 500, vai lá e o Lula manda dar 1.000 na cara do freguês. Isso tudo está acontecendo no Brasil. Percebe? Tudo está acontecendo. A primeira grande esquizofrenia, para explicar, não é bola de cristal, é o seguinte, nós estamos atirando com um canhão num bando de gafanhoto, ou de colibris para São Paulo, de beija-flor lá para nós no Ceará. E não tem nada a ver com a nossa beija-flor daqui, tá bom? Alguém aqui também comentou o seguinte, o Ciro Gomes viajou para Paris, então isso não interessa. Meu amigo, eu queria saber de você o seguinte, uma prostituta que presencia um crime, ela deixa de ser testemunha porque ela é prostituta? Isso eu vou pegar esse trecho porque a direita tem muito essa mania. A direita ela acha que quem vai delatar o bandido vai ser a freira, o padre. Se bem que tem padre nessa história também, não vale muito bem essa atenção. Vocês acham que a Madre Teresa de Calcutá vai ser capaz de dizer o que acontece num bordel da esquina? Não, só quem vai ser capaz de dizer é quem frequenta o bordel da esquina. Então, nós temos que parar com essa baixaria na direita de achar que a denúncia que vem... Se existe alguém aqui dentro desse universo que tem 1000 motivos para ser contrário ao tal do Renan Santos, do MBL, que eu já denunciei aqui, já falei um monte de vezes a respeito do cidadão, sou eu. Mas foi ele que trouxe isso. Então, para mim, não me interessa se é o Ciro, se é o Renan. O que interessa é que o que essas autoridades... ou pseudo-autoridades falaram, hoje a gente está vendo. Então, como é que o Ciro Gomes conseguia saber de Lewandowski, Nelson Jobim, e isso tudo em abril de 2025? E mais, ele cita ali um caso extremamente grave, e que o governo Lula usou para querer acusar o governo Bolsonaro, porque Bolsonaro deixou bilhões em precatórios para pagar. Vocês estão lembrados disso? 27 bilhões. Na realidade, esses precatórios são dívidas que foram geradas, a maioria delas, nos governos petistas. E que pessoas entraram na justiça, demoraram anos, 10, 15, 20 anos para conseguir. E quando conseguiram, está lá 10 anos para você receber.
parcelado uma vez por ano. O que fez o Banco Master? Chegou nessas pessoas porque eles tinham o cadastro de todo mundo. Quem passou esse cadastro? Quem passou esse cadastro? Eles tinham o cadastro de todo mundo e batia lá no seu Zé das Couves e falava: seu Zé das Couves, o senhor tem aqui uma dívida de R$1 milhão para receber em precatório, para ser pago em 10 anos. E você só vai começar a receber a primeira parcela daqui a 5 anos. Eu te ofereço 50% aqui. Ao invés de você pegar 1 milhão, eu vou te dar 500 mil. Seu Zé da Couve pegou na hora. 4 meses depois, somente 4 meses depois, porque os precatórios eram para serem pagos em 2027. Em 2023, 28 de dezembro de 2023, o seu Lula e o PT resolveram antecipar o pagamento dos precatórios à vista. E quem se beneficiou? Banco Master. Ele tinha comprado esses precatórios e recebeu, não só ele, outros também que vão ser investigados, e recebeu à vista aquilo que o seu Zé das Couves entregou para ele pela metade do preço e que ele só ia receber em 2027, que nem chegou ainda. A pergunta é: quem mais recebeu esse dinheiro? Entenderam porque eu não estou preocupado com um bumbum de político, autoridade? Eu estou preocupado o que foi utilizado para que essas autoridades fizessem o que fizeram. Guido Mantega era consultor. Lewandowski, que se tornou ministro da Justiça, se tornou consultor. Era ministro do Supremo, se tornou consultor e depois ministro da Justiça. 27 bilhões. Quais as autoridades se beneficiaram disso? Isso é só um dos esquemas relatados em abril de 2025. Nós estamos chegando em abril de 2026. E aquilo que o Ciro falou está se concretizando. Aquilo que o tal do Renan Santos falou há um mês está se concretizando. Então, essas pessoas têm informações que nós ainda não temos. E que isso já está girando. Portanto, eu estou me lixando para o bumbum se é branco, preto, cor-de-rosa. Eu quero saber o seguinte: o que foi feito com esses caras para esses caras fazerem parte desses esquemas, para estarem na mão desse banqueiro? Isso é coisa de mafioso, mas máfia das grandes. Assim como isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá, para que a gente não demore tanto nesta live, que eu falei que eu não queria demorar nas lives no final de semana. Deixa eu pegar aqui, está aqui, ó. Vamos pegar as matérias do Estadão de hoje? Vamos pegar. Extratos comprovam repasses milionários de Daniel Vorcaro para a empresa de ministro Dias Toffoli. Extratos. Documentos mostram que aportes em fundo que comprou fatia do Taiaiá batem com mensagens de dono do Master obtidos pela Polícia Federal. Procuradas defesas de banqueiro e ministro não responderam. Vamos ver um pouquinho isso aqui? Documentos obtidos pelo Estadão mostram que aportes em fundo que comprou fatia do Taiaiá batem com mensagens do dono Master obtidas pela Polícia Federal. Procuradas defesas de banqueiro e ministro não responderam. O fundo de investimento usado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para comprar parte da participação do ministro do Supremo, Dias Toffoli, do Resort Taiaiá, movimentou 35 milhões, segundo extratos obtidos pelo Estadão. As datas dos aportes, feitos pelo cunhado do banqueiro, o pastor Fabiano Zettel, são simultâneas à costura da sociedade entre o fundo e a empresa do ministro. Também batem com mensagens obtidas pela Polícia Federal, em que Vorcaro pediu a Zettel que fizesse aplicações milionárias no empreendimento e ainda disse que estava sendo cobrado pelos repasses. Em nota divulgada anteriormente, o ministro negou ter recebido pagamentos de Vorcaro ou ter relação de amizade com o banqueiro. Procurado nesse sábado 14, ele não se manifestou. A defesa de Vorcaro também não respondeu aos questionamentos. Os advogados de Fabiano Zettel disseram que não irão se manifestar. O espaço segue aberto. O cruzamento entre as mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular de Vorcaro e os extratos
ajudam a reconstruir a linha do tempo das transações financeiras entre o fundo ligado ao banqueiro e o resort de luxo que teve o ministro como sócio. Como revelou o Estadão, o pastor da Igreja Lagoinha, Fabiano Zeta, o cunhado de Vorcaro, era o único cotista do Fundo de Investimento Leal, administrado pela Reag Investimentos, também investigada pela PF no caso Master. O Leal, por sua vez, é o único cotista do Fundo Arlen, usado para comprar a participação da família Toffoli no resort do Paraná. No dia 27 de setembro de 2021, o Arlen passou a ser sócio das empresas Tayaya Administração e DGEP Empreendimentos, que são a gestora e a incorporadora dos terrenos onde foi construído o Tayaya, em Ribeirão Claro, no Paraná. Nesta data, o fundo adquiriu metade da participação de 6,6 milhões em capital social da Marides S.A., empresa de Dias Toffoli, porque esse DT no final aqui significa Dias Toffoli. Nessas duas companhias, ou seja, no resort. Porém, os 3,3 milhões em capital social comprado pelo fundo não representam nem de longe o tamanho real do negócio com os irmãos de Dias Toffoli. Esse é o dinheiro que o fundo usou para adquirir sua parte do controle da empresa junto a outros sócios. São apenas recursos que sócios colocam à disposição da empresa para eventuais necessidades e também para simbolizar o tamanho da sua fatia na companhia. E aqui está todo o envolvimento. Mário Humberto Degani, o primo, a Maridit, o Fundo Leal, o Fundo Arlen, o Tayaya Resorts, Tayaya Administração e Participações, DGEP, e toda a coluna está aqui no Estadão. Ao comprar essa participação, o Arlen adquiriu também uma parte do empreendimento que é avaliado em mais de 200 milhões de reais. Vocês entenderam como é que esses caras conseguem, como ministro do Supremo, ter participação que até agora aparece como 35 milhões num empreendimento de 200 milhões de reais. Quanto tempo uma pessoa que recebe um salário mínimo tem que trabalhar para ganhar 200 milhões de reais? Vocês já pararam para pensar nisso? Agora, se alguém tem uma calculadora financeira, pode fazer um cálculo para mim. O salário do ministro é de aproximadamente 46 mil reais por mês, brutos. Brutos. Ainda tem que descontar aí quase 30% de imposto de renda, INSS, o caramba quatro. Mas vamos colocar o salário bruto dele. 46 mil reais por mês. Quanto tempo esse ministro precisa para receber 35 milhões? Já fizeram isso em meses? Veja que a conta não bate. E olha que eu estou falando que ele não desconta imposto de renda e não gasta nem com papel higiênico que vai limpar o bumbum dele, já que estão tão preocupados com o bumbum dos outros aqui. E é justamente isso que nós estamos discutindo. Essa cadeia de relacionamento que envolve aí as orgias são uma parte do que nós vamos enxergar ainda. E aí, algumas pessoas falam, que nem falaram aqui, eu não tenho nada a ver o que ele faz com o bumbum dele. Foi assim que o caso Epstein surgiu nos Estados Unidos. Pessoas diziam, não tenho nada a ver com o que eles fazem com o bumbum deles. Eu acho que muita gente tem que começar a olhar um pouquinho mais para esse caso Epstein, porque foi exatamente isso que Renan Santos falou. Que o Vorcaro é conhecido nas rodinhas como Epstein brasileiro. Curioso isso, não? O pessoal está falando aqui que para ele receber, ele precisaria, sem gastar, com uma pasta de dente, um papel higiênico, um cotonete, 18 anos da vida dele para acumular esse dinheiro. 18 anos que o ministro precisaria para ele colocar todo dia o dinheirinho dele. Nós estamos falando dos 35, eu não estou falando dos 200 milhões. E aí eu pergunto, será que são só 35 milhões? Quem comprou o terreno? Porque além dos 35 milhões recebidos em dinheiro, o ministro tem outros 26 milhões em imóveis em Brasília. Quantos anos mais dá? 12?
Nós estamos falando aí de 40 anos trabalhando. Eu quero fazer uma referência aqui a respeito do carnaval, e eu peço desculpas, principalmente às mulheres sérias que estão aqui na live. Não é em relação a vocês que eu estou falando. Mas vocês já perceberam que só as mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal gostam de ficar com maridos que recebem bem menos que elas? É inacreditável, né? A tal da Virgínia largou do Zé Felipe e foi procurar o Vinícius Júnior, que é milionário. E aí a gente vê um monte disso nos jogadores de futebol. Vocês acham que se o Vinícius Júnior fosse servente de pedreiro, essa mulher teria procurado? Pois é. É incrível como as relações se invertem, né, nas questões do STF. Mas isso é somente uma coincidência. Aqui, ó, a Tati, porque eu falei com o pessoal da comunidade privada a respeito do Epstein, falei com algumas pessoas, dos nossos moderadores. Kleber, o final do Epstein foi sinistro, né? Pois é. Mas muita gente falava que não estava preocupado com quem estava fazendo o quê com o bumbum dos outros.